O Ateliê é um podcast documental sobre uma jovem artista que, em 2022, decide denunciar uma escola de artes em que passou quase 3 anos. O relato dela é ecoado por dezenas de outras pessoas ligadas a essa escola. Essa reportagem procurou ouvir todas as pessoas envolvidas. A denúncia ainda está em curso e, até o momento da publicação desse episódio, não houve uma condenação. Essa série tem descrição de violência física e sexual, e também de abusos. Quer ouvir agora todos os episódios do Ateliê que vão ser publicados nesse mês? É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$10. O link para virar apoiador tá aqui na descrição desse episódio. Clica lá. É 18 de julho de 2022. 4 dias depois da primeira reunião, Mirella volta a se encontrar com uma das advogadas para uma segunda conversa. Dessa vez, o encontro é no apartamento dela e eu posso ligar meu gravador. Desculpa, entrei sem bater. Achando que estava em casa, né? Praticamente. A casa de Mirella parece ter saído das páginas de uma revista direto para Higienópolis. É um apartamento grande com poucos móveis. Tem um sofá, uma poltrona de couro e uma mesa de madeira imensa, coberta por castiçais que parecem estar derretendo, como se fossem velas que já queimaram. A principal decoração da sala é a parede da varanda, que é inteira de vidro, o que faz com que o sol entre e lave tudo com luz. De resto, é uma sala mobiliada quase só com quadros. Quadros de outros artistas pendurados nas paredes e muitos quadros que levam a assinatura de Mirella por todo o canto. Há paisagens pelo chão, pinturas coloridas escoradas na pilastra no centro da sala e latas de tinta e pincéis agrupados num canto. Quando eu chego, já tem 2 pessoas na casa, Mirella e Dudu Fará, que foi aluno do ateliê no mesmo período que ela e com quem a gente vai falar daqui a alguns minutos. Enquanto a gente espera a advogada, Dudu tá no telefone, mandando áudios de WhatsApp e fechando negócios. E aí, Pepe? Quer vir aqui às 6 hoje, na Mirella? Então fechou, velho, e me confirma. Tá bom. A advogada chega. Em menos de meia hora, a atmosfera do apartamento vai mudar. Mesmo iluminado pelo sol da tarde que paira lá fora, o lugar vai ficar lúgubre. Algumas pessoas na mesa vão estar chorando. Eu sou Chico Felitti e esse é O Ateliê, um podcast que investiga as denúncias feitas contra Rubens Espírito Santo, um artista que há 25 anos conduz uma escola chamada Ateliê do Centro. No começo de 2022, a pintora Mirella Cabral decidiu romper o silêncio e falar sobre as humilhações e violências que afirma ter sofrido no lugar, que ela afirma ser uma seita. Nas semanas que antecederam a denúncia à polícia, Mirella foi convencendo mais ex-discípulos e ex-discípulas a procurar a justiça pelo que eles afirmam ter sofrido. Segundo episódio, Chiaro Escuro. A advogada chega. Mirella se senta na frente de um laptop. Dudu desliga o telefone e a gente se posiciona ao redor da mesa. E quando eu digo a gente, eu não estou usando o plural majestático. É que de fato a gente estava em mais gente. A jornalista Beatriz Trevisan, que me acompanhou nessa investigação de 6 meses, tá lá comigo. É ela quem narra esse encontro. Mirella passou as últimas horas se preparando. Releu e-mails e seu diário para montar uma narrativa que vai costurar junto com a advogada, antes de apresentar para a polícia. Esse fim de semana eu dei uma repaginada nas coisas que aconteceram. Lembrei de coisas, já tinha um relato mais ou menos pronto. Mas eu suponho que por você conhecer melhor a lei, conhecer a lei e eu conhecer pouco, qualquer pergunta que você tiver, por favor, pergunte que eu acho que vai facilitar até pra eu conseguir buscar coisas assim na minha mente, sabe? No primeiro encontro, que não foi gravado, ela ouviu que era importante ter o registro de quando cada agressão aconteceu, para saber se algum possível crime já havia prescrevido. E eu entendi que as datas são importantes. Sim. E eu vou focar em só falar de mim, porque não adianta falar de outras pessoas. Qual cartão pra você? Falar de outras pessoas vai impactar no sentido da gente ter
um enredo, né? Montar um enredo. Tá, então tudo bem falar? Claro. Tá. Quanto mais você Então- lembrar e tudo. A advogada começa do começo. Quer saber como Mirella, que nunca foi de religião nenhuma, acabou em uma seita. Qual que foi a sua primeira impressão, assim, quando você entrou lá no lugar? Tá, eu entrei em maio de 2016. Meu primeiro contato não foi diretamente com Rubens. Meu primeiro contato foi através das aulas do curso Resolvo, ministrado pelo que era todo sábado. Durante a semana eu trabalhava, eu tinha um salário, morava sozinha, estava numa carreira estabelecida no mundo do cinema há 7 anos, mas era muito interessada por arte. Só que ela nunca tinha trabalhado com artes plásticas. Na hora de escolher a faculdade, optou por cinema, porque sua família acreditava que assim poderia ganhar dinheiro trabalhando com comerciais, o que de fato acabou acontecendo. Então eu não cheguei no ateliê assim, com um dinheiro que era dos meus pais, assim. Eu acho que eu caí ali muito em função de uma carência de que tinha um sonho de estudar arte, que tinha preguiça de fazer uma faculdade, também não tinha dinheiro para fazer outra faculdade. E um cara que vai e me fala, olha, por R$1.500 por mês você vai estar aqui, vai aprender um monte de coisa, vou te pôr na história da arte, eu me senti olhada. Ela diz que se sentiu contemplada, que viu um futuro naquele galpão do centro e achou que ali poderia aprender o ofício com que sonhava, o de artista plástica. Era tudo que eu queria, porque um monte de gente que fez arte estava lá. Eu não entendia nada de arte, então eu vi o trabalho da galera, eu achava o trabalho bom, eu achava o trabalho da hora. Eu vi umas esculturas automatizadas que fazia, né, tipo com uma TV, com uma rodinha, com umas cores. Não entendia porra nenhuma de arte. Então assim, vamos aí. Entrou e viu um galpão cheio de obras e de pessoas trabalhando. O primeiro contato foi em uma aula de sábado que se chamava Resolvo, porque era um curso prático para, resolver sua vida. É importante dizer que o ateliê não tem professores além de Rubens. São os próprios alunos que começam a dar cursos conforme sobem na hierarquia do lugar. E a aula era dada por um discípulo. Mirella gostou tanto que voltou para uma aula de filosofia, que acontecia às segundas-feiras, essa dada por Rubens e por uma outra discípula. Aí beleza, fui na aula de segunda, que, enfim, era uma aula lá que eu achei legal. Mirella foi à aula de filosofia. Ouviu o nome de pensadores e escritoras com quem ainda não tinha tido contato. E achou aquilo fascinante. Sentiu que aquele ambiente era enriquecedor. E seus olhos brilharam. A começar que a escola se definia como anárquica e livre. Não existia uma grade fixa de aulas. Cada aluno e cada aluna podia selecionar o que ia fazer e escolher só aquilo que fosse conveniente, como num cardápio. Pelo menos num primeiro momento. Cada curso tinha um nome. Às segundas-feiras, a aula era de filosofia da arte e estética do futuro. Às quartas, o curso era do método. Também às quartas, havia um curso teórico de pintura e o grupo de investigação da linguagem. Mas o ponto alto da semana acontecia no fim da tarde de sexta. Era a sessão de desenho expandido de Hess. Hess, vale lembrar, é a sigla que estampa as capas das apostilas e dos livros do ateliê. É o encurtamento de Rubens Espírito Santo. E a aula de desenho expandido de Hess é mais conhecida só como sessão de sexta. E ela consiste em observar o mestre criando suas obras. Ou, como explicaria o ex-discípulo Dudu, os desenhos de sexta eram totalmente ritualísticos. Você fica lá, ele fica desenhando na sua frente e você fica mandando energia pra ele, sabe assim? É tipo, você sai de lá desgastado. E ele pega o melhor horário, por exemplo, sexta-feira das 5 às 10, que é a hora que o jovem curte sair, curte fazer um rolê, sexta-feira já tá desgastado. Tinha dia que a gente ficava até meia-noite. Então ele pega aquela hora do desgaste, que é a mais... Tudo, ele ia pra casa. Que é a mais punk, sabe assim? Tipo, ele pega o seu momento de maior energia, tipo, que você já tá meio que desgastado. Então ele entra num lugar, tipo, nessa hora que você já tá meio fadigado, que você não consegue se defender mais. Eu tive acesso a dezenas de filmagens dessas aulas práticas. E elas são exatamente o que um leigo, como eu, acha que é um ateliê de arte de vanguarda. Em um dos vídeos, Rubens está em pé no meio do galpão. Coloca uma tela em branco no chão e despeja sobre ela uma lata de querosene. Pega um maçarico, se agacha e põe fogo na tela. Ele então pega um rodo e começa a espalhar as chamas em cima da tela. Enquanto ele varre o fogo com o rodo, os alunos reagem.
Depois, ele joga 2 vasos de planta em cima da tela, que está no chão, e os pisoteia, sujando a obra de terra preta. Então pede que 2 alunos ergam a tela e a coloquem na parede. Ele chamusca mais o quadro com um maçarico, pega um ferro em brasa com as suas iniciais, RES, marca a tela como se fosse uma cabeça de gado e o trabalho está pronto. Em um outro vídeo de uma sessão de sexta, Rubens instrui seus alunos a colocar potes de tinta na frente de uma tela em branco. Ele então pega uma arma de pressão e atira nos potes. Quando o chumbinho acerta a tinta, ela respinga no quadro e vai se formando uma pintura inesperada. Outro vídeo começa com uma cena no mínimo inusitada. Há uma mulher nua, deitada em posição fetal na mesa. A única peça que ela veste é uma máscara N95 azul. Rubens está sentado em uma cadeira, encarando uma tela em branco que está na parede à sua frente. Ele então começa a tacar um pincel contra um desenho que está pendurado na parede. Ele taca um pincel, um aluno traz de volta. Ele taca o pincel, um aluno traz de volta. E assim por diante. Vira ele assim pra mim agora. Não, contrário. Depois de malhar o pincel no desenho, ele anda até a parede e rasga a obra. Depois o vídeo mostra o mestre e discípulos discutindo o que foi feito ali. Mestre, porque nesse sentido do que a Ana falou, é que nem se eu te perguntar, a manobra do Rubens Espírito Santo foi rasgar um desenho, então... Você fala, não, a manobra do Rubens Espírito Santo foi o Rubens Espírito Santo. Rasgar o desenho é só um souvenir. Exatamente, eu falaria isso. Exatamente, essa foi uma boa colocação. Rasgar o desenho é só um souvenir. Essa é a sessão de sexta. Depois de criar alguma obra de arte com a ajuda dos seus alunos, Rubens fala algumas palavras sobre o que aconteceu. Geralmente, algo na linha de sou incompreendido e ninguém tem capacidade para entender a arte que estamos fazendo. Talvez uma das coisas que seja mais insuportável para a ciência acadêmica é que uma coisa pode ser incompleta, imperfeita. É a ideia de imperfeição, cara. Acho que isso é insuportável para os cientistas. Eu acho que tem uma coisa absurda nesse desenho. Esse primeiro, por exemplo, né? Parece que o trabalho foi rasgado, foi destruído. Sobrou uma partezinha do trabalho, sabe assim? Às vezes, ele também diz coisas que parecem ter saído do perfil de um coach nas redes sociais. Coisas que fogem à ciência, como essa frase aqui. Eu estou dizendo que o câncer pode se mutabilizar e ser outra coisa, cara. Não necessariamente nociva para o organismo. Ele afirma que o câncer pode virar algo bom para o corpo. A ciência diz o contrário. Mirella viu tudo isso e estranhou, mas também se fascinou, o que não acontece com todo mundo. Uma das pessoas que conviveu lá dentro por anos me disse que a taxa de retenção na prática era de 2 em cada 10 alunos. Abre aspas. 8 iam só no primeiro dia e saíam dizendo que aquilo era uma seita de maluco e 2 voltavam. E os que voltavam ficavam anos. Fecha aspas. A lógica do ateliê é parecida com a de um colégio interno. As regras são rígidas. E Mirella estranhou algumas delas quando chegou. Em uma apostila que explicava como funciona o método do ateliê, há mais de 50 mandamentos. Alguns deles parecem ligados a competências profissionais, como... Regra número 1. Todo discípulo é obrigado a falar inglês, alemão e francês. Outros são mais focados em questões corpóreas do que propriamente artísticas. Regra número 24. Água quente e banho quente. Regra número 25. Beber água de qualidade. Regra número 26. Boa alimentação. Regra número 27. Cuidar da saúde desde já, levando em conta que sou jovem. Mas também tem algumas regras que parecem ter pouca ligação com o ensino, como essa aqui. Regra número 42. Discípulas femininas estão proibidas de usar roupas íntimas cor da pele. Logo em seguida da proibição, que só se aplica a mulheres, vem o motivo daquela regra existir. Uma série de palavras divididas por travessões, sem muita explicação. Pulsão, /libido, /desejo, /Freud, /Lacan, /técnicas de autoconhecimento. Outra regra na apostila também era sobre roupas. Ou melhor, acessórios. Regra número 43. Nenhum discípulo pode usar bijuteria. Só ouro
e prata. A explicação dessa também vem com uma série de palavras ligadas por travessões. Estilo, personalidade, aparência, identidade, visual, imago. E uma terceira estabelecia a estética de quem entrava ali. Regra número 44. Se preocupar com o sapato. Sapato é algo sério. Imagem é algo fundamental para a res. roupas, moda expandida. Vale ressaltar que todos esses mandamentos estão em apostilas oficiais do Ateliê do Centro. São documentos físicos. Livros que obtivemos estão na nossa estante. Não são só fruto do relato de quem passou por lá. Mirella se deparou com essas regras e, de novo, estranhou. Mas como era novata em um universo que desconhecia, engoliu o estranhamento. E passou a tentar seguir a lista que o mestre mandava. Em um dos primeiros dias no ateliê, o mestre montou um cronograma para Mirella. Era ele quem determinava a hora que ela acordava, a hora do almoço e o que ela comeria. E também como ela usaria o dinheiro dela. Quando chegou ao ateliê, Mirella já se sustentava. Trabalhava na área de produção de comerciais de TV. E aí, na época da faculdade, eu fui estudar cinema. Muito encorajada a estudar cinema para trabalhar com comerciais de TV, e não com cinema por excelência, não com arte, mas sim comerciais. Muito incentivada pelos meus pais por conta disso. E foi o que eu fiz fazer. Então, com 20 anos de idade, eu já ganhava um bom dinheiro para minha idade, porque eu trabalhava com comerciais de TV. A maioria das pessoas ali tinham 20 e poucos anos como ela. Mas ao contrário dela, a maioria era sustentada por famílias ricas. Na verdade, eu era muito mais interessada na galera que tava ali do que nele, assim. Ele eu sempre achei meio estranho, sabe? A galera, inclusive, foi outro fator que a levou a ficar. As pessoas ali eram jovens como ela, mas já pareciam entender muito mais de arte. Todos se moviam em harmonia, ocupados o tempo todo. E também se vestiam igual. O ateliê tinha um uniforme. Em 2016, os alunos usavam macacões de mecânico coloridos. Era como se fosse um exército bem treinado. Tinha uniforme com a sua patente, com o que você fazia. Tipo, departamento. Tipo diretoria, marcenaria, cozinha, assistente geral. Sim, porque os alunos levavam uma patente no peito do uniforme, com suas funções. Um cuidava da marcenaria, outro do departamento de escultura, outros cuidam do almoço, que todos comem juntos ao meio-dia em ponto. O rigor e a pontualidade faziam parte do método. As atividades precisavam acontecer no horário que Rubens tinha determinado, em um e-mail diário que manda de manhã para todos os discípulos. Todo mundo azul, tinha azul e verde. E as pessoas chamavam Rubens de mestre. O que ela achou esquisito de início, ainda mais quando percebeu que o mestre não só dava aulas, mas também determinava em qual psicanalista os discípulos poderiam ir, em que restaurantes comeriam e até com quem poderiam andar. Tinham coisas também do tipo, só pra enfatizar essa coisa do mestre. Tipo, uma menina indicou um lugar, que eu não sei se era terreiro, ou um lugar de cura, ou massagem, tanto faz, pra outra ir. Aí ele brigou falando que nada pode ser indicado a não ser por ele. Tinha uma menina que era aluna, mas que também era massagista dele. Essa massagista começou a atender mais 5 pessoas lá. No dia que ele falou que não queria mais fazer massagem com ela, todo mundo teve que parar. A união daquelas pessoas atraiu Mirella. Ela deixou de frequentar só o curso de sábado e se inscreveu para ser uma discípula. Passou a ir ao ateliê a semana toda. Seu plano inicial era fazer um documentário sobre aquele grupo, que até então ela considerava uma comunidade e não uma seita. E aí eu resolvi frequentar todos os dias, pagando R$1.500 por mês. E mais ou menos uma semana depois eu fui conversar sobre cinema com o Rubens. Tipo, eu senti que eu fosse ter um interlocutor. E foi a primeira vez que ele gritou comigo. O seu cronograma era ter aula à tarde e ser assistente do ateliê no resto do dia. Ela chegava por volta das 8 da manhã e só partia às 6 da tarde. As assistências consistiam em fazer uma lista de tarefas que ele delegava, que no final, o que hoje eu considero era um trabalho não remunerado. Tipo, eu pagava pra trabalhar, sabe? Mas isso era forjado do nome assistência, forjado do nome aula, forjado do nome método. Foi nessa altura que Mirella ganhou um título. Seria a produtora executiva do ateliê. Na prática, era um cargo oco. Ela fazia as mesmas coisas que todos os outros alunos, e que se resumiam a ouvir palestras, ler apostilas com o nome de Rubens na capa e ajudar o mestre em tudo o que ele precisasse. Tudo mesmo. Todo dia a gente recebia uma lista diária de tarefas, onde eu elencava o que cada um ia fazer durante o dia.
tudo orbitava de acordo com a vida dele, desde coisas do tipo comprar charuto, até roupa, até ferramenta nova de trabalho. O interfone toca no meio da conversa, mas Mirella não para atender. Diz que sua entrada na escola não tinha um prazo determinado, até porque havia alunos que estavam lá há mais tempo do que ficariam em uma graduação. E eu não tinha um tipo de programa de formação que eu faria X coisa por X tempo, mas tinha gente que já estava lá há 10 anos, parecia uma coisa que ele falava que era formação permanente, e também eu via que os que estavam ali eram discípulos, então como eu achava eles inteligentes, rapidamente eu também queria ser uma discípula, para pertencer a um lugar, uma turma, etc. No dia a dia, o grosso do seu tempo era dedicado a auxiliar o mestre do ateliê. Eu fazia, assim como todos, assistência. Basicamente era o seguinte, eu pagava para estar ali, mas eu fazia assistência, que significava fazer funções para o ateliê ou para ele, ou para o trabalho dele acontecer. A assistência artística era assistência para o artista Rubens. Tudo que ele precisasse, Mirella ou outros discípulos tinham de providenciar. Então eu fazia desde ir no supermercado para comprar comida para casa dele, até comprar charuto para ele, até comprar comida para o gato dele, até levar ele no médico. Assim, absolutamente tudo para fazer o ateliê e a casa dele funcionar. Não demorou mais do que alguns dias para que ela descobrisse que a violência fazia parte do método de ensino da escola. Então eu entrei lá na primeira semana de outubro de 2016, pagante, mensal, para ir todo dia. E foi a primeira vez que ele gritou comigo numa mesa de almoço falando que eu deveria ficar quieta, gritou comigo, e que eu só poderia conversar com ele sobre cinema, mesmo trabalhando 7 anos com isso, e mesmo sendo formada nisso, e mesmo ingressada num mestrado na UCLA sobre isso, eu só poderia conversar com ele sobre cinema 1 ano depois que eu frequentasse o método dele. E nisso ele gritou comigo, não tinha acontecido nada físico ainda. Mas não parou por aí. Ela relata que a violência verbal evoluiu para a violência física ainda nos primeiros meses em que ela estava na escola. Passou uns dias, a gente estava numa mesa de almoço e ele tinha essa mania de, colocar um contra o outro e causar umas coisas de constrangimento em público. E aí ele virou e começou a falar que a era uma menina que trabalhava, que ela precisava trabalhar, que não sei o quê, e que eu... Todo mês pingava um dinheiro do meu pai na minha conta e eu não precisava trabalhar. Só que o meu pai nem sabia que eu estava frequentando lá. Eu mesma pagando. Além de não ser verdade, porque Mirella pagava suas próprias contas, o tom daquela fala incomodou. Rubens estava gritando com ela. E Mirella tentou ali traçar um limite de como seria tratada. Aí eu virei e falei assim, Rubens, calma lá. E aí eu ia falar pra ele isso, e ele já gritou, calma lá, você acha que você pode falar assim comigo? Você não sabe com quem está lidando. E puxou meu cabelo muito forte, até eu cair no chão. Nesse momento, Mirella se lembra de ter olhado ao redor. Era a primeira vez que ele a agredia fisicamente. Havia pelo menos 10 outros alunos na mesma sala no momento em que ela foi derrubada no chão pelo cabelo, mas ninguém se moveu. E todo mundo ficou quieto. E na hora eu fiquei muito confusa, assim, eu não sabia o que sentir. Eu pensei, cara, será que isso é parte do rolê? Será que eu tô aprendendo alguma coisa com isso? A violência era a regra. E, de novo, não se trata de uma percepção. A apostila do método diz: violência. Procedimentos físicos e morais violentos. Como essa violência se expressa dentro do método? É uma pergunta sem resposta na apostila, mas que tinha resposta na prática. Como ela estava num ambiente em que crimes eram liberados, ela começou a achar que aquilo fosse normal no mundo das artes. Já que ela não era desse universo e tinha convivido pouco com artistas, pensou que todas as escolas pudessem ser assim, que fosse um mal menor. Eu, de fato, era uma pessoa extremamente mal informada em relação à agressão, violência, feminismo, política, no jornal, assim. Então, assim, eu realmente demorei para entender as coisas e fui entender na pele. Nos primeiros meses, Mirella até chegou a filmar o cotidiano da escola. Parte dos vídeos que usamos nesse podcast, inclusive, são dela. E ela chegou a montar uma primeira versão do documentário. Mas foi quando ela mostrou para o mestre e seus discípulos que ela entendeu que o projeto não iria para frente. Numa aula de segundo eu apresentei meu filme. Ele me humilhou, todos me humilharam falando que aquilo era loucura, que a pior coisa que eles já viram na vida dele, e que a Mirella não tinha que fazer isso, a Mirella tinha que fazer outra coisa.
E eu me sentia muito desafiada, assim, porque ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele te humilhava, ele te colocava lá em cima. Então, havia um estímulo a você seguir em frente e querer pertencer a um lugar e tá ali, sabe? Nesse momento, ela diz que já não conseguia mais ir embora. Tinha se aproximado das pessoas ali de dentro e se afastado do mundo externo. Tinha pedido demissão do emprego e afirma que sua autoestima passava por um processo de erosão. Ela estava no ateliê por definitivo. Não via como sair. Passava quase 10 horas do seu dia lá e não sabia quando sua formação ia terminar. Se é que um dia ia terminar. E quando vocês dois entraram lá, tinha algum contrato, alguma coisa que vocês assinaram? Não. Tipo, estipulando, sabe? Tipo, Não. os afazeres de vocês, Não, eu tenho vários comprovantes de pagamento que eu fiz pra ele. E aí você entra pagando R$1.500, mas a conta vai aumentando. Além de não existir um contrato, também não existia um valor estabelecido. Cada um dos ex-alunos com quem eu conversei pagava um preço diferente. Mirella, por exemplo, entrou com uma mensalidade de R$1.500. Mas tem gente que dizia pagar R$400 por mês e outras pessoas que chegavam a desembolsar R$3.000 por mês. E o valor da mensalidade não era o único gasto dos alunos. Além de pagar para estar ali e custear os gastos de Rubens, os alunos também gastavam seu próprio dinheiro com um investimento chamado fundo de coleção. O fundo de coleção é um valor fixo que cada seguidor paga por mês para comprar os trabalhos do mestre. É uma espécie de crediário. Cada discípulo paga um valor mensal, que vai de R$500 a R$1.500, até que essa quantia pague o valor de uma obra de Rubens. Uma dessas obras que ele faz nas sessões de sexta. Ou seja, o aluno paga para ver a obra sendo feita e depois paga de novo para tê-la em casa. Porque ali dentro é um sinal de status ser colecionador da obra do mestre. Um desenho dele pode custar de R$500 a R$6.000. Alguns discípulos dizem que não eram obrigados a comprar os trabalhos do mestre, mas Mirella afirma que foi pressionada a contrair mais uma dívida na escola. Foi assim que aconteceu com ela. Aí ele, Mirella, saiu, agora você vai virar minha colecionadora. Deixa eu falar, não. Aí subiu de 1.500 para 2.000. E aí, depois, Mirella agora vai dividir as contas de não sei o que lá. Então uma hora vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve financeira. Depois de meses, ela já tinha esgotado toda a reserva que havia juntado nos anos anteriores. Esses serviços que você falou que você fazia pra ele, tipo, de levá-lo no médico, de comprar coisa, era reembolsado? Não. O dinheiro que vocês gastavam lá? O dinheiro que eu gastava era reembolsado, mas, por exemplo, uma hora, sei lá, eu já tava no negativo sendo aluna dele, tudo bem, ele reembolsava. Não, você dá a nota pra ele só te reembolsa a segunda. Então você gastou na quarta, só vai receber na segunda-feira. Toda segunda era o dia do reembolso. Toda segunda, mas você gasta do seu, ele não te dá dinheiro antes. Você gasta do seu e depois ele te paga. Entendi. Como não existia um documento que formalizasse o compromisso financeiro de alunos com o ateliê, ela não tinha um controle sobre quanto dinheiro ia gastar em um mês. Dependia do que o Rubens exigisse dela. Quando Mirella se inscreveu no ateliê, uma das primeiras coisas que o Rubens perguntou é se ela tinha um namorado. Ela respondeu que sim. A partir desse momento, ele começou a recriminá-la toda vez que ela citava o namorado. Uma vez eu cheguei lá, de manhã, ele mandou eu tomar banho antes de cumprimentar ele, porque eu sou suja, porque eu não tenho vida espiritual. Aí ele já fez isso também, porque ele falou, você dormiu com seu namorado essa noite, então vai tomar um banho antes de cumprimentar, porque o é sujo, tipo, ele é um bosta. Falava, você me ama, mas eu, sabe? Semanas depois dessa conversa, Mirella vai me mostrar um e-mail. A mensagem que enviou a Rubens no dia que decidiu terminar o namoro. Depois que ela conta que se separou, ele responde: "Que bom que você seguiu o seu coração. Isso é importante." Agora, eu volto para abrir um parêntese. Por mais que eu tenha me aprofundado na história do ateliê por causa da Mirella, eu já tinha tido um contato com a Escola de Arte do centro de São Paulo. Anos atrás, o namorado de um amigo passou a frequentar o ateliê. E eles romperam pouco tempo depois. Bem pouco tempo. Esse amigo ficou mal. Muito mal. Assim que eu comecei a conversar com a Mirella, eu liguei para esse amigo e perguntei: "Vem cá, você vai ficar ofendido se eu perguntar se por acaso seu ex entrou para uma seita?" E ele não titubeou. Respondeu em menos de 1 segundo: "É uma seita. Ele nunca terminou comigo. Só deixou de responder mensagem do dia para a noite."
Deixou de falar também com todos os nossos amigos e até com a família dele. E esse amigo então repetiu: é uma seita. Agora a gente volta à reunião de Mirella com a advogada. Ela conta que um dia o Rubens chegou e ficou irado porque havia um pedaço do chão da cozinha que estava sujo. A organização e a ordem são essenciais no método. Mirella, então, narra o que acontecia se ela se atrasasse para a aula. Tinha eu e mais 2 pessoas que, sei lá, chegaram atrasadas, eu sentei na cadeira, as outras 2 pessoas sentaram, aí ele encheu 3 baldes d'água e jogou uma em cada um e a gente nem se trocou, assim, a gente passou o dia assim, direto, mandava eu molhar a cabeça, ou enfiava minha cabeça no tanque puxando meu cabelo. E aí uma hora você vai se acostumando com a dor. E todo mundo tá ali fazendo isso. Tá todo mundo lá fazendo isso. Mas, mesmo acostumada a agressões como puxões de cabelo e xingamentos, havia momentos que ainda a deixavam em choque. Como no dia em que Rubens ordenou que ela deitasse no chão da cozinha para consertar o fogão. Aí eu me enfiei embaixo do fogão, tudo sujo, assim, comecei a tentar consertar. Aí ele começou a me chutar no chão, assim, e falou: eu vou te chutar até você consertar isso, eu não vou parar de chutar. Mirella começa a narrar para a advogada uma sequência de agressões que afirma ter sofrido lá dentro. Algumas são verbais. Ele gritava comigo diariamente, ele me xingava de puta, putinha, vadia, inútil, verme, suja, putinha da Vila Madalena. Ele xingava meu pai, sem conhecer ele pessoalmente. Outras são físicas. Toda vez que a gente andava de carro, toda vez, eu dirigindo, do nada, ele dava um tapa assim, aqui, na minha virilha e na minha coxa, muito forte, apertava. E eu, para Rubens! Ele, não resiste. E algumas são de ordem sexual. E tipo, ele dava o tapa, mas bem mais pra cima, sabe assim? Ele apertava a minha vagina muito forte. Ou era na perna, ou era na vagina, enquanto eu dirigia. Tipo, na marginal. Sabe assim? Toda vez que a gente saía de carro. Toda vez. Nós ainda vamos ouvir relatos de que Rubens tentou queimar alunos com ferro em brasa. Nos últimos tempos, ele também comprou uma máquina de tatuagem. E é ele quem decide e faz os desenhos no corpo dos alunos. Mas na época em que Mirella viveu lá dentro, não havia tatuagens. Havia um outro tipo de marca ritualística na pele. Aí teve um almoço que ele tinha comprado um canivete novo, que ele tava todo feliz com o canivete novo. E aí ele falou, tá, agora faz fila, eu vou fazer uma cruz no braço de cada um. Eu tenho uma marca até hoje, mas não da cruz, só da parte horizontal, mas eu tenho essa marca. Mirella nos mostra essa cicatriz. Eu vi uma marca parecida nos braços de outras pessoas que passaram pelo ateliê. 2 retas que se cruzam, formando uma cruz. Era uma espécie de rito de passagem. Então, teve uma vez também, entre esse período, que ele puxou meu cabelo muito forte, até inclinar minha cabeça pra trás, assim, me enforcando, me colocou contra a parede, mandou abrir a boca, de tanta dor e pressão abrir a boca, ele cuspiu dentro. Já cuspiu dentro da minha boca mais de uma vez. Tá, a essa altura você pode estar se perguntando: por que ela esperou quase 3 anos para sair de um lugar desses? A resposta é ampla e vai ocupar um episódio inteiro. A gente sabe que não é fácil dizer porque uma pessoa se prende numa relação abusiva. Mas, depois de falar com dezenas de pessoas que passaram pelo ateliê, dá para afirmar que todos dizem estar num momento frágil quando entram lá. E, em vez de ganhar forças, vão ficando cada vez mais isolados e sozinhos, à mercê de uma lógica que só existe dentro dessa escola. Mas eu tenho uma resposta para outra pergunta. Por que ela levou 4 anos para denunciar? E a resposta é que ela não esperou. No começo de 2021, Mirella pegou o telefone e discou 3 números. 180. Ligou para a Central de Atendimento à Mulher, um serviço de escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Mas, no caso de Mirella, houve só a denúncia. Ela contou uma versão idêntica da história que compartilha com a advogada, mas ninguém nunca mais a procurou. Mas é importante ressaltar que isso só aconteceu depois que ela conseguiu sair do ateliê. Antes de pensar em denunciar, ela passou quase 3 anos lá dentro, e foi um chacoalhão de saúde que deu a Mirella uma força para sair. No fim de 2018, ela achou que estivesse infartando. Foi internada com pericardite, que é uma inflamação no coração. O diagnóstico era de que a inflamação era idiopática,
Ou seja, não era ligada a alguma doença. Não havia uma explicação para ela existir. Nesse momento, Mirella tinha certeza que ia morrer. E, enquanto estava no hospital, atribuiu aquela doença ao estresse que vivia nos últimos anos. Ela ainda voltou ao ateliê, mas ficou poucas semanas até decidir sair de vez. Então, assim, eu saí de lá em dezembro de 2018, mas eu demorei anos para entender que foi abuso financeiro, psicológico, sexual, físico. Mirella passou anos revisitando essas cenas para entender que aquilo não era arte, não era ensino. Aquilo era violência de um líder de uma seita. Mirella pega um tablet que está sobre a mesa, aperta a tela algumas vezes e nela vão se abrindo imagens, fotos de pessoas. Teve uma aula uma aula do método, que era a aula dos mais próximos, né? O tema da aula foi aí chegou no final, não, porque hoje o relatório vai ser a Mirella vai fazer um ensaio sexual, sabe assim? Puta que pariu. E aí tem as fotos, a gente tem as fotos aqui. Sim. Ela começa a mostrar essas fotos para a advogada. São retratos em que ela está de peruca loira, com outra discípula do ateliê, que também está de peruca Chanel platinada. As duas estão sem blusa, em um quarto de hotel no centro da cidade. Nas primeiras fotos, elas não interagem. Em uma foto, Mirella lambe o leite condensado que escorre de uma lata sobre seus dedos. Numa segunda foto, a outra aluna posa com os seios de fora. Numa terceira foto, as duas se beijam de língua. Essas fotos eram parte do dever de casa do ateliê, uma tarefa dada pelo mestre. Ou, como eles chamavam lá dentro, um relatório artístico. Pedia pra eu tirar foto assim. Olha isso, Chico. Era um relatório. Isso era um relatório? Era. E era exclusivamente a Mirella, tipo, não tem nem... Não, era sempre a Mirella. Sempre a Mirella. Na mesa, há duas Mirellas. A maior tem 30 anos e está segurando uma foto de si mesma com 20 e poucos anos. E que as fotos ficaram ruins. E eu falei, Rubens, foi a pior noite da minha vida. Ele falou, você sabe o que é isso? Você não suporta você mesma, você não suporta ficar sozinha. Por isso que eu falei pra você fazer esse relatório. Pra você aprender a suportar ficar sozinha. Mirella pergunta se aquilo parece abuso pra gente. Parece querer se justificar. Explica que nunca fez performance, então aquilo pra ela não era um projeto de arte. Era só uma ordem em que ela não via sentido. A advogada, que até então tinha ficado firme, se engasga. Ela começa a falar, mas sua voz vai ficando embargada. Não, eu tô quase chorando. É que o meu sentimento de mulher... Tá entendendo? Vem cá. Tá bem? Eu fico completamente chocada. Eu também. Como mulher, entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Como ser humano, obviamente, mas tá me pegando que como mulher mais ainda, entendeu? Tipo, eu tô... Mirella levanta e abraça a advogada, que não termina a frase. A sala fica em silêncio, como se esse quadro tivesse ganhado uma nova camada de tinta. E a reunião acaba. Semanas depois de ter decidido procurar a justiça, Mirella não está mais sozinha. A voz masculina que você ouviu no papo com a advogada é do segundo ex-discípulo do ateliê que decidiu fazer uma denúncia à polícia. Agora é hora de falar com esse ex-seguidor. Dudu Fará é uma figura simpática. Um moço bonachão de cabelos loiros encaracolados e geralmente cobertos por um boné ou uma touca. Um tipo risonho que está sempre empenhado em ajudar quem está ao seu redor. Dudu seria perfeito para o papel de amigo da galera numa temporada de Malhação. Mesmo quando ele fala de assuntos difíceis, o Dudu tem um jeito engraçado. Tranquilo não tá tanto, né? Tô com a pressão alta e os caralho. Tá tudo bichado. Hã? Tá mal? Tô. Hoje acabei de sair do médico lá. E aí? Agora eu tenho que mudar a vida toda, né? Vai ter que entrar em dieta? Pô, forte. Dieta, tem que... Nossa, Não tem tomar uma pílula remédio. Tem. Umas droguinhas. Tem uma pílula que ajuda. Já pedi pro médico. Falei, Isso, gente. eu funciono muito bem com substância. Me passa uns negócios que ajudam. E ele tá do lado da Mirella não só como amigo. Sabe a casa para onde a Mirella dirigiu no primeiro episódio? Pois bem, é a empresa do pai do Dudu.
E as advogadas que vão representar Mirella e Dudu na denúncia são as advogadas da empresa da família dele. Dudu entrou no ateliê em 2017, quando tinha 19 anos. Ficou até o começo de 2019 e conviveu com Mirella nesses 2 anos. Os dois ficaram amigos. Tão amigos que quando ela ligou para ele e disse que queria justiça, ele não pensou 2 vezes. Respondeu, eu vou junto. Então eu sempre tive muito carinho, por mais pentelha que ela era comigo no ateliê, que ela tá ligada, eu sempre amei a Mirella, assim. E sempre achei muito errado o que ele fez com ela. E aí quando ela me falou que a galera não tava querendo ajudar muito, eu nem pensei, assim. Eu adoraria que fizessem isso comigo se eu precisasse. E eu sou dessa filosofia de que eu faço pro outro que eu gostaria que fizessem comigo, então eu tô pra dar uma força pra ela. Eu entendo que eu também sofri esse abuso e que eu sou vítima também, mas sim, pra mim é a Mirella mesmo. Dudu permite que a nossa conversa seja gravada. Ele inclusive quer aparecer com nome e sobrenome. Dudu fará. É por isso também eu sinto que eu tenho uma função importante nesse destrinchar, assim. Quando a Mirella me ligou, eu nem pensei, não sei, não quiser aparecer seu nome, não precisa. Eu falei, cara, eu não tô nem aí, tipo, eu assumo o lugar que eu tive lá, sabe, assim, eu acho que... Nós dois estamos ok com o nome. Tipo, eu quero que apareça, eu quero que apareça, sabe, assim, eu vivi lá, não tenho vergonha de falar que eu vivi. Quando entrou no ateliê, Dudu ainda era adolescente, estava no primeiro ano de faculdade de artes plásticas na FAAP, uma das universidades mais respeitadas e mais caras do país. O curso de artes era a 3ª graduação que Dudu começava, depois de desistir de outras 2. E aí eu fui através do que é um cara que tá lá, né, um dos abduzidos. E aí foi engraçado, assim, porque eu lembro do primeiro papo que eu tive com o Rubens, né, foi um momento que eu ainda tava descobrindo o que eu gostava e o que eu não gostava de fazer. Abduzidos. É assim que as pessoas que romperam com o ateliê chamam quem ficou lá dentro. Porque acreditam que os alunos são retirados do mundo, cortam o contato com a realidade, como se tivessem sido abduzidos por alienígenas. E foi o que aconteceu com Dudu. Ele foi abduzido da sua própria vida. Ou quase. Ele escolheu visitar o lugar depois de conhecer na faculdade um colega que era discípulo do ateliê. Entrou no galpão da rua Epitácio Pessoa e ficou maravilhado. Assim, eu entrei e falei, mano, o que é isso? E aí já começou a me pegar meio por essa parte estética, sabe? Assim, foi, caralho, tem uma galera descolada aqui, rolê diferente, sabe? Eu senti um poder diferente. O rolê diferente era aquele grupo, tão empenhado quanto homogêneo. Todos jovens, todos bonitos, todos tatuados e vestidos como mestre. E praticamente todos brancos. Mas havia algo além da estética. Para Dudu, a escola também teve um apelo energético. É sempre você que vai lá, porque lá ele tá munido de toda aquela energia que ele faz todo mundo ser devoto a ele. Então o espaço já é muito carregado. Ele acredita que essa energia parta de uma só pessoa. O mesmo homem que exige ser chamado de mestre. O Rubens, ele já carregava uma luz. Então ele mesmo já te supria, sabe assim? Então... É difícil descrever o que é carisma. Por que um curandeiro com o nome artístico João de Deus conseguiu conquistar milhões de fãs pelo mundo? Porque ele tem alguma coisa. Pode chamar de simpatia, pode chamar de voz de comando. Algo que não pode ser pesado, nem medido. Mas é uma coisa forte que também existe em Rubens Espírito Santo. E uma coisa que é definida de maneira diferente por cada uma das dezenas de pessoas ouvidas para essa série. Um ex-fiel me disse: ele é grande, ocupa todo o espaço, parece que vai te carregar no colo. É um pai de todos. Uma ex-aluna chorava enquanto me disse: ele parece um urso. E uma discípula que ainda está no ateliê disse: ele é frágil tanto quanto é violento. Para o Dudu, a palavra que define Rubens é força. Uma força que ele sentiu desde o começo. Você não sabe se é uma coisa boa, você não sabe se é uma coisa ruim, sabe assim? Você só entende que é bem forte. Enfim, Dudu chegou lá por causa de um apelo estético e espiritual. Ficou pelo carisma de Rubens e por achar que ele era mais inteligente que seus professores de faculdade. Cara, é muito louco, porque do primeiro encontro eu sabia que eu queria estar lá, sabe assim? Começou pagando R$ 1.500 por mês. Era o mesmo preço cobrado de Mirella. Mas a cobrança da mensalidade era apenas o começo. Conforme os dias foram passando, ele foi descobrindo que tinha de pagar mais e mais taxas.
como fundo de coleção para comprar os trabalhos de Rubens. E aí depois a gente vai se endividando mais, né? Porque ele fala pra você fazer o fundo de trabalho, que era mais 500 todo mês. Aí tinha um ateliê que eu pagava, sei lá, mais 500 o mês. Então aí, total devia dar uns 3. Mas não demorou muito para ele ver que haveria outro tipo de cobrança ali dentro. Cara, comigo já rolou muito. Comigo era muito tapa e xingamento. Falou que era um merda, que não sei o que... Isso rolava, acho que todo dia, né? Que ele dava uma desmoralizada, assim, na galera, pra você também não sair de perto dele. Não, porra, porque sem mim vocês não vão pra lugar nenhum, vocês vão ser uns merda. E isso rolava todo dia. De, porra, vai lá achar o bagulho, o playboy de merda do caralho, não acha nada, né? Tipo, quando você ia procurar as coisas pra ele, era uma tensão, assim... inarrável, de tão tenso que era. Tipo, tanto que a gente sempre achava, né? O cara, pega lá na minha sala... um pote com uma cobra no formol. Aí você tinha que ir lá ficar achando o negócio. Ficava lá, dava 5 minutos ele já começava a berrar. É o seu inútil! Não achou? E ele nem falava onde estava. Ele falava, tipo, pega na minha sala, a sala dele tinha um monte de tralha. Você, fudeu, né? Vai dar 5 minutos, o cara vai começar a me xingar. Então, assim, xingamento e tapa era um negócio bem recorrente. Como a gente já viu, os alunos dedicam o grosso do seu tempo a ajudar Rubens nas tarefas do dia a dia. Tanto que uma das funções dos discípulos era fazer o almoço. Eles tinham um orçamento de R$10 por cabeça para comprar os ingredientes e fazer os pratos que Rubens exigia. Mirella se junta à conversa para contar como isso aconteceu. Até que eu virei da cozinha com o Dudu. E aí na cozinha os almoços eram R$10, mas a gente sempre acabava gastando mais. Não, sempre. Se o almoço não ficasse bom, jogava fora. Não, ele chegava e falava assim, hoje eu quero comer comida polonesa. Tipo, a gente nem sabia o que era. Eu lembro uma vez que eu tive que fazer ovo pochê, mano. Ovo pochê, tipo, eu estudei gastronomia agora, eu sei como é que faz ovo pochê. Mas, cara, chegar pra alguém que não cozinha e falar, amanhã você tem que fazer 15 ovo pochê, tem que sair 11h30. Tipo, como é que você vai aprender, sabe assim, você põe no YouTube e tem que aprender a fazer ovo pochê. Aí de você não aprender a fazer a porra do ovo pochê, porque aí você vai ter que arcar com R$200 no almoço, ninguém vai te ressarcer. E você vai ser esculachado o almoço inteiro. 2 horas de esculacho, sabe assim? Então, cozinhar lá era uma tensão, porque... Por mais que não fosse exatamente artes plásticas, Rubens levava a sério o almoço. Defendia que o rigor de fazer comida era o mesmo rigor de fazer arte. Cara, diversas vezes, quando a gente tava cozinhando, uma vez eu lembro que tava eu e a Mirella, mano, ela esqueceu de salgar o peixe. Meu irmão, foi tiro, porrada e bomba. O cara já entrou na cozinha, era uma bica pra cada um, tapa nas costas de cada um... E um puxão de cabelo, que na época eu não tinha tanto cabelo, então só a Mirella tomou um puxão de cabelo. Assim como todos os 15 ex-fiéis que nós vamos ouvir no curso dessa série, Dudu afirma que já viu cenas de violência assim que chegou ao ateliê. Mas ao contrário da maioria dos entrevistados, ele conseguia dizer não para as ordens do mestre. Assim, eu demorei pra começar a falar não. Assim, depois de um tempo eu comecei a falar não quando ele pedia pra eu participar nos assédios que ele queria fazer. Então teve uma vez que tava uma mina sem grana lá e ela precisava de 50 conto. Ele olhou e falou, então bate uma punheta pro Dudu aí que eu te dou 50 conto. Aí eu já olhei e falei, porra, tem que ser comigo, tá ligado? Tipo, que eu tô aqui quieto no meu canto, mano, não quero nem fudendo, tá louco? E aí ele, tipo, quando você se posicionava, ele não seguia em frente. Assim. Dudu diz que hoje vê essa cena como assédio sexual, mas que na época acreditava tanto no mestre que olhou para aquilo como se só fosse uma aula prática. Então você acaba... você entra no jogo, né? Você entra na dança. Eu pergunto para Dudu por que uma pessoa jovem e com recursos toparia sofrer agressões numa escola no centro da cidade. E ele tem uma teoria. Para ele, todo mundo que entra no ateliê tá num momento de fragilidade. Eu acho que ele saca, não sei como ele saca, se é por energia, se é por feição, mas ele saca que você não tá... Eu acho que ele nunca pega ninguém no momento que o cara tá bem, assim, 100%, sabe? Assim, sempre tá saindo de alguma... sei lá, de algum trauma, de algum vício, de alguma... Parece igreja num lugar, sabe? Assim, igreja evangélica. Eu faço muito essa analogia, assim, com a igreja evangélica, porque ele te toma num momento de fraqueza. O que a escola oferece é uma família. Uma família que muitos dos discípulos não têm em casa. E aí ele já começou a falar aqueles papos bem de pastor, assim, não, que você tá perdido, dá pra ver, aqui tem uma família, sabe assim? Ele faz essa promessa de que meio você vai ser acolhido no rolê. Mirella, que tá sentada ao lado de Dudu, entra na conversa. E tem uma coisa interessante também, que ele entra num lugar em você onde... Putz, tem alguém acreditando em mim, algo que nem eu mesmo acredito. Então eu vou pagar pra ver o que é. Dudu pagou pra ver.
e descobriu que ele era um dos menos agredidos. Talvez porque fosse um dos poucos homens. Ele afirma que as mulheres eram as vítimas preferenciais ali dentro. Ele era covarde porque mulher, assim, tipo, até bater na mulher ele batia mais forte, sabe assim? Ele olha pro lado, vê a amiga e começa a falar sobre ela. Quando ele ia tocar em alguém, ele tocava na Mirella, sabe assim? Tinha várias. Ele era assim, sabe assim, enquanto todo mundo tomava uma beliscada, a Mirella tomava 7, sabe assim? Eu acho que ele tinha muito desejo nela, assim, eu vejo. Mirella balança que 5 a cabeça. O que o Dudu tá falando do meu lado, eu confiro. Ela continua firme, por mais que seus olhos estejam cheios d'água. Eu dei muita sorte, porque eu acho que por eu ter um jeito meio bonzinho num lugar, sei lá, eu levava chocolate pra galera, e aí, sei lá, já tinha meu pai que colecionava, então eu apanhei muito pouco. Eu apanhei muito pouco. Quando o Dudu diz isso ao lado de um quadro no escritório da sua família, me vem à mente uma palavra: chiaro escuro. Chiaro escuro é uma técnica que aumenta o contraste entre a luz e a sombra numa pintura. Você com certeza já viu um quadro assim. Pensa numa tela de séculos atrás, bem sombria, bem escurona, de pessoas ao redor de uma vela. A luz do fogo clareia o rosto das pessoas, mas o resto da tela está na penumbra. Isso é chiaro escuro. Uma das técnicas do chiaro escuro é diminuir as nuances. Ou seja, a imagem vai estar na luz ou vai estar no escuro. Não tem meio termo. E essa lógica parece se aplicar ao pensamento de Dudu. Se eu vi uma coisa tão pesada acontecer com Mirella, quem sou eu para me sentir abusado? Ou seja, ele apanhou. Ele foi constrangido a pagar dinheiro e ele relata ter sido abusado sexualmente. Mas, comparado ao que acontecia com a Mirella e com outras mulheres, ele acha até que era pouco. Tipo, e eu comparo muito eu com a Mirella, porque a gente... umas passadas de mão na cabeça. Toma muito, assim, tipo... E eu criava raiva, porque eu via esse... E a gente entrou muito próximo um do outro, sabe? Assim, então era pouco tempo de... entrando, e eu ficava pensando, por que comigo é tão violento e com ele é tão bonzinho? Só que hoje ele concorda que os dois foram vítimas, por mais que os abusos tenham sido diferentes. Cara, sim... Ele apalpava, sabe? Assim, ele passava a mão, ele pegava. Sentia, assim, isso é bem invasivo, né? Dudu sabe que vai ser duro ter sua história revelada para pessoas que nunca entraram no ateliê. Que ele e Mirella podem ser questionados, tanto pela polícia quanto pela justiça, já que continuavam frequentando a escola depois das primeiras agressões. A gente em breve vai entrar nessa relação de submissão em seitas. Enquanto isso, ele dá sua visão. E é engraçado, porque todo mundo que eu conto realmente olha com aquela cara assim, fala, nossa, mas não fazia... Eu falo, cara, nem vamos continuar esse papo, porque você não vai nem tentar entender, não tem porquê a gente ficar, sabe assim, eu sei da minha verdade, eu sei que eu não sou um cara louco, sabe assim, porque eu participei lá, eu tenho meu fardo, assim, sabe assim. Pô, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, quando a Mirella tomava as porradas, eu queria ter... Sabe assim, se eu pudesse voltar no tempo, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria alguma coisa, sabe assim? Mas é muito louco você pensar que não é assim que funcionam as coisas, sabe assim? Hoje, ele vê tudo isso que aconteceu como crime. Mas na época, diz que estava tão envolvido naquele universo que presenciava cenas pesadas e queria acreditar que eram pro bem do aprendizado. As coisas eu acho que mais bizarras, assim, eu vi tudo. Com a Mirella eu vi tudo, e a gente era muito próximo, a gente dividia ateliê um do lado do outro. Palpava ela, teve uma vez que foi bizarro, ele fez ela desenhar. O áudio para no meio da frase. Não é um problema técnico. É que a cena que o Dudu descreve é tão pesada que, em comum acordo com a Mirella, a gente optou por deixá-la de fora. Foi um abuso sexual que eles afirmam ter acontecido durante uma sessão de sexta, e que foi presenciado e confirmado por ao menos 10 pessoas que eu ouvi. Essa cena será descrita para a polícia e para a justiça, mas não nesse podcast. Enquanto eu converso com a Mirella e com o Dudu, eu tento entender o que leva uma pessoa a acatar uma ordem dessas, que para mim parece fazer pouco sentido ou sentido nenhum. Posso muito sinceramente perguntar qual era o intuito de aprendizado dessa missão, assim, porque eu não consigo ver. É você chegar no limite, é tipo uma coisa de autoconhecimento, mas eu não sei por que ele põe esses desafios no meio. Esses desafios eram tarefas que o mestre passava para os discípulos quase toda semana. Eram chamadas de relatório e eram mostradas para toda a turma. Mas muitos relatórios, tipo aquelas fotos da Mirella de peruca beijando outra discípula, não pareciam muito a arte que eles estavam lá para aprender. Por exemplo, entrou uma menina super nova de 17 anos chamada e a
tinha que aprender a acordar cedo, porque ela não sabia. Então, ele pedia pra ela todo dia às 7 da manhã mandar uma foto dela no banho e mandar por e-mail pra ele saber que ela tava acordando todo dia cedo. Mas por que banho e não, tipo, mandar oi, acordei? Não sei. Mirella se lembra de mais uma cena que aconteceu durante uma excursão. Um dia a gente tava numa mesa, tava eu e o Rubens, a gente tava em Santos jantando. E aí eu não lembro o teor da conversa, mas eu lembro que a conversa não tinha nada a ver comigo. E ele corta a conversa do nada e fala: eu quero falar uma coisa pra todos vocês. Eu comeria a Mirella de 4 em cima dessa mesa agora. Aí corta o assunto para outro assunto. Então ele tem faz parte do método causar constrangimento o tempo todo. Faz parte do método. O método, como a gente já disse, é uma palavra que está até gravada na porta do ateliê. É o conjunto de regras da escola. E eu pergunto se ele acreditava mesmo nas regras do Rubens. E se o ateliê chegou a ser uma parte central da sua vida. Ele confirma. Era devoção, assim. Você acreditava? Acreditava super. Para ele, as pessoas que chegavam até a escola estavam fragilizadas. Ele lista os motivos. Uma tinha perdido a mãe recentemente, outra não tinha contato com o pai, outra tinha acabado de se divorciar. Sempre tive amor, sempre tive as coisas, sabe assim? Então não é que eu tava lá por falta de amor, que eu acho que muitos estavam lá também por falta de atenção dos pais. Eu acho que cada um tinha um caso, sabe assim? E a própria Mirella admite que estava num momento delicado quando entrou no ateliê pela primeira vez. Eu cheguei lá pesando 48 quilos. Eu tava com princípio de anorexia. E aí o Rubens falou: tá bom, você vai ficar uma semana mostrando aqui comendo com a mão pra você voltar a ter contato com a comida. Eu poderia falar: foi bom porque eu me recuperei disso, por exemplo. Então todo mundo chega com algum traço vulnerável de algo, sabe? E ela sentiu que a disciplina daquele lugar talvez pudesse ajudar na sua vida. Além de aprender a fazer arte, ela poderia se curar de um problema pelo qual passava. Dudu também viu a rigidez como algo que poderia ajudá-la. Ele mandava eu seguir meu cronograma, porque eu sou muito ruim de rotina. E aí ele ficou a semana inteira, eu já estava bem deslumbrado, já tinha visto tudo que estava acontecendo. Ele falava de hierarquia, chegou a mina milionária, pulou todo mundo. E o Rubens fazia questão de falar que não era pelo dinheiro, era pelo nível espiritual dela. Aí ele entra num assunto que é crucial na história do ateliê: dinheiro. Segundo Dudu, Mirella e a dúzia de outros fiéis que eu ouvi, os discípulos que vêm de famílias abastadas sofrem menos agressões que os demais. Era o caso do Dudu. E ele explica isso narrando um fato prático. Uma vez, Rubens se convidou para ir jantar na casa da família de Dudu. Porque você acaba levando o cara na tua casa, ele vê o que você tem. Tipo, pra mim foi meio que isso. Quando ele foi na casa dos meus velhos, ele viu lá, sabe? Assim, o cara vê. Um momento ele vê, porque ele vai na tua casa e ele é um bom leitor. Ele vai ficando seu amigo também. Não, ele é um bom leitor. Os pais dele sabiam que ele frequentava um curso livre de arte e que tinha largado a faculdade para ficar só no ateliê. Mas ele diz que nem desconfiavam do que se passava ali dentro. Você falou da sua relação boa em casa. Você contava as coisas em casa ou era uma vida... Não, tinha coisas que eu não contava. Tipo o quê? As bizarrices eu só contava pros meus amigos. Rubens foi jantar na casa dos pais de Dudu com seu exército de discípulos. E a partir dessa noite, passou a tratá-lo ainda melhor. Mas qual foi a impressão da sua família sobre a trupe do ateliê? Acharam esquisito, né? O cara bate palma, todo mundo levanta, bate palma, todo mundo senta, hora de ir embora, todo mundo sai. Todo mundo levou, tipo, uma flor, chocolate, sabe assim? Então ele sabe manipular as coisas pra parecer, sabe assim? Ele sabe entregar uma... Estética é o forte dele, né? Ele admite que tinha um tratamento diferenciado, o que não quer dizer que tivesse a salvo de constrangimentos e de agressões. Mas muitas vezes eram os alunos mais pobres que eram humilhados, justamente por não ter dinheiro. Mas mesmo alguém como Dudu, filho de um empresário, passava por agressões, como essa que ele narra. A gente tava um dia no almoço, todo mundo almoçando, né? Aí era eu e ela, e a gente queria fazer a cruz de estilete. Aí ele pegou e falou: sobe na mesa aí. Aí ela subiu, falou: você acredita no método? Ela acredita. Aí, Dudu, você acredita no método? Eu falei: fudeu, ele já vai arrancar um dedo meu fora, né? Dudu esperou o pior. E quando veio a ordem, ele foi incapaz de dizer não. Porque não era cortar um dedo fora. Aí eu acredito. Aí ele então abaixa a calça e senta na frente dele. Só a galera comendo no almoço. Dudu chupa ela. Aí, assim, foi uma cena mais constrangedora. Tipo, a cara de todo mundo, tava todo mundo constrangido. Foi aquela cena, mano, bizarra. Durou 3 segundos, mas acho que na minha cabeça e na cabeça dela deve ter durado, tipo, 3 horas, sabe assim? E foi E acho que foi um lance que eu também fui... Acho que esse foi o maior abuso, assim. Que obedeceu. Obedeci.
A conversa morre nessa frase. Até um sujeito comunicativo como o Dudu, às vezes fica sem palavras. A gente precisa tomar um café antes de retomar o papo. Depois de passar quase 2 anos lá dentro, Dudu rompeu com o ateliê. Eu pergunto como é que ele resolveu sair. Daí ele revela que não resolveu sair. Ele foi saído. Então, eu fui expulso, né? Como um bom... honrando a trajetória aí desde criança, né? Com o passar do tempo, ele reuniu forças para contestar as ordens de Rubens. E cada vez mais dizia não para o que considerava abusivo e discutia os horários. Até que um dia ele disse que queria continuar fazendo aulas de Muay Thai e vendo os amigos de fora do ateliê, os amigos do mundo real. E o mestre não reagiu nada bem. Aí ele, então sai da minha frente, seu rato imundo, verme, nojento. Começou a falar tudo que ele tinha de estoque na cabeça. Levantei, peguei minha malinha ali e fui embora. Caguei. Dudu saiu sem planos de voltar, mas recebeu um último e-mail. Aí ele mandou um e-mail, falou, vem entregar a sua chave, porque ele deve ter ficado com medo da gente meter fogo lá enquanto ele dorme. No dia em que passou na rua Epitácio Pessoa para devolver a chave do portão, ele foi jantar sozinho. E foi um dos momentos mais libertadores que já viveu. Aí eu falei, o que eu tava fazendo com a minha vida? Dudu saiu com 21 anos. E já na primeira noite se sentiu inundado de liberdade. E demorou pouco tempo para mudar de percepção. Se antes achava que Rubens era um grande artista, esse respeito escoou por água abaixo. Ele não faz nada, ele só fuma charuto e cospe no chão. Eu pergunto para Dudu se ele cruzou com Rubens nos últimos anos. Ele diz que não. E questiona o que ele sente em relação ao homem que está prestes a denunciar. Nojo, assim, eu sinto bastante nojo. Eu vou te falar que não é raiva que eu sinto, mas se eu visse ele na rua, cara, eu adoraria, assim, partir para um lugar medieval e chutar ele no chão, sabe, assim. Desde que saiu, ele carrega um fardo, um peso que Mirella compartilha. Quando uma pessoa do mundo das artes sabe que eles passaram pelo ateliê, começam as perguntas. E as pessoas também começam a dar sua opinião sobre o que acontece naquela escola, que hoje os dois chamam de seita. Eu conheci uma menina que passou por lá, chamava Ela falou um negócio engraçado, ela falou, ela passou por lá também. Pra mim o ateliê é um lugar que conserta filhinho de cara rico, sabe? Assim, tem esse estigma no ateliê. Ele repete que a fama do ateliê no mundo da arte é de creche de rico. Ou, como ouviu da boca de uma colega, conserta playboy estragado, sabe assim, num lugar. Quando ainda não tinha desistido da faculdade e frequentava a FAAP no mesmo período que ia no ateliê, ele foi até questionado por colegas se fazia parte de uma seita. E a galera do ateliê tudo ganhava anual da FAAP, então tinha um estigma, a galera olhava pra mim e falava, esse é o cara da seita. E eu sempre gostei de... ser polêmico. De chamar atenção num lugar, sabe assim, dessa excentricidade de... Sempre fui muito diferente dos meus amigos, sabe assim? Então eu gostava disso. Eu gostava de ser, é o cara da seita. O perfil dos alunos é esse. Jovens de escola de elite que costumam vir de famílias prósperas. Mas Dudu defende que essa imagem não é justa, que existe diversidade dentro do ateliê. Já desde do filho do banqueiro, a filha da empregada, e sabe assim, era muito diferente da FAAP que eu tinha como referência, sabe assim, só tinha um tipo de pessoa. Lá era mais miscigenado, assim. Se encantava. Ao contrário da faculdade, em que só estudava com pessoas da mesma classe social dele, Dudu encontrou no ateliê jovens que vinham de famílias de classe média. Pessoas que trabalhavam para pagar o curso. Como que ele consegue reunir pessoas de tão diferente, e a gente se dava bem lá, sabe assim, lá não tinha esse negócio, lá tinha hierarquia do lugar, então você conseguia se relacionar de uma forma muito diferente com essas pessoas, sabe assim, que normalmente você não faria. Isso foi um negócio que eu sinto que me encantou também. Mas a menina da periferia nunca estaria acima da filha do banqueiro. Nunca, até porque a filha do banqueiro tinha o patamar mais maior era dela, né? E a próxima pessoa com quem eu converso prova que a seita não era feita só de jovens ricos. A denúncia de Mirella demora a vir. Julho vira agosto. Agosto vira setembro. E nada de ir à delegacia. Mas o motivo é um só. O caso está crescendo. E ela precisa preparar a denúncia em função das pessoas que vão procurar justiça junto com ela. A partir do momento em que ela começa a contar para poucas pessoas que planejam ir para a polícia, a cena muda. Alguns ex-discípulos se afastam, param de responder às mensagens. Mas outros, com quem ela tinha tido pouco contato, se aproximam. São pessoas que também estavam sofrendo sozinhas.
mas que viram nela uma oportunidade de agir. E uma dessas pessoas topa falar comigo. Na primeira semana de setembro, entra na minha casa mais uma ex-aluna do ateliê. Ela pede que seja em casa e num domingo de manhã, porque não quer ser vista na companhia de um repórter. Porque tem medo. Ao contrário de Mirella e de Dudu, ela não quer ser identificada. E para preservar seu sigilo, a entrevista foi gravada e eu convidei a atriz Verônica Valentino para ler trechos do relato. A história da entrada dela no ateliê é parecida com muitas outras. Ela estava no começo da faculdade, confusa, e ouviu de alguém numa mesa de bar. Ei, tem uma escola de arte legal no centro. Quer ir conhecer? Ela foi. Chegou lá no fim de 2018 e não entendeu nada. Nada. O cronograma? Confuso. A sessão de sexta? Confusa. Os textos que Rubens escrevia em apostilas? Confusos. A seriedade com que os discípulos levavam os horários ditados pelo mestre? Confusa. Mas, de novo, ela achou que o estranhamento fosse ao mundo da arte. Ela nunca tinha entrado num ateliê. Em um dos seus primeiros dias, ouviu berros de Rubens e de outros discípulos. Eles a xingavam de passiva. Chorou, mas voltou no dia seguinte. E voltou diferente. E aí eu acho que no dia que eu voltei, depois da situação de agressão, as coisas já não eram estranhas. Tipo, era como se eu merecesse aquilo. E aquilo que era estranho era o que deveria ser assim. Então teve essa virada. Essa ex-discípula diz que quem está lá dentro rompe com os amigos e se afasta da família porque as pessoas da seita acreditam que são melhores. Elas são superiores ao resto do mundo. Mano, eu tenho até um e-mail assim sobre isso, tipo, é assim, todo mundo que não é do ateliê não presta. Todo mundo que não é do ateliê não está levando a vida séria, ou seja, 100%, 99,9999% da população é ignorante, não presta. Tipo, basicamente isso no vocabulário deles. Ela então narra como parou de falar com praticamente todos os amigos, menos com uma pessoa, que conhecia desde a infância. Ela não gostava, mas ao mesmo tempo ela não conseguia falar direito comigo sobre isso, senão ficava resistente, agressiva. A minha irmã, a mesma coisa. Aí eu cortei a relação assim com praticamente todo mundo, menos com a minha amiga de infância. Sua voz fica embargada quando ela narra o desligamento do mundo. Quanto mais ela estava ligada ao ateliê, mais se afastava da vida externa. Ela se sentia incomodada com a violência, mas desenvolveu uma reação. Toda vez que via alguém ser xingado ou agredido, se escondia e fingia que estava com sede. Toda vez que eu via uma cena forte acontecendo, eu ia correndo para o bebedouro e ficava bebendo muita água. Ela bebia litros e litros de água por dia. Então, o que eu fico pensando é um monte de pessoas que, assim, estão em momentos fragilizados, né? Tipo, perderam as referências, assim, que estabelecem com o mundo, tipo, que mantém elas realmente vivas, assim. Aí chega uma pessoa e fala assim, se você fizer tal coisa com muita precisão, muita precisão, vai ficar tudo certo. Só que esse fazer com muita precisão é estar no aqui, no agora, na disciplina. Ele traz o estado de presença pela disciplina. Ela então conta por que decidiu sair do ateliê. Já estava lá há mais de um ano quando entrou uma aluna nova. Um dia, enquanto estava serrando uma tábua de madeira, ela ouviu um grito e foi ver o que estava acontecendo. Correu até o salão e viu Rubens agredindo a novata. E aí quando eu vejo, ela está sendo jogada no chão, ela estava berrando. Ele pegava ela e jogava ela no chão pelo cabelo, assim, tipo... Começa a chutar ela, fica chutando muito, e ela com a mãozinha assim na cabeça, tipo, se protegendo e chorando ao mesmo tempo. E ele chutando, tipo, gritando. Chutando, e ela gritando. Ela começa a chorar enquanto narra a cena. Ele chuta, até uma hora que ele tropeça nela de tanto ele chutar. Enquanto ele chutava, ele tropeçou e caiu. O mestre, que estava agredindo a novata, tropeça no seu corpo e cai no chão. E levanta com cara de choro. Aí ele levanta assim, tipo, meio mancando, com uma carinha assim. E aí ele senta na cadeira e começa a chorar. E quando ele começa a chorar, cria um clima. Fica todo mundo assim, em silêncio, se olhando. O mestre está chorando. O mestre nunca chora. Em vez das pessoas ao redor irem em defesa da adolescente,
todos os discípulos voltam para dar atenção ao mestre. Aí fica todo mundo assim. Aí ele... Olha o que você fez, cara. Eu te trazendo amor. E por um ato de amor, olha o que você faz comigo, cara. Eu quebrei meu pulso por você. E a aluna chorando, sozinha. Dias depois de presenciar essa cena, ela devolveu a chave do portão do ateliê e nunca mais voltou. Desde então, tentava elaborar sozinha o que tinha vivido ali, até que a Mirella a procurou. E ela se deu conta que tinha companhia e que podia agir. Ela está determinada a ir à polícia, só não quer que seu nome apareça. Nunca. Não porque considere o ateliê uma página virada da sua vida. Ela ainda pensa no que viveu e presenciou ali dentro. Já fez até trabalhos de faculdade sobre o lugar. Ela quer permanecer anônima acima de tudo porque tem medo. E as semanas vão se passando, enquanto Mirella procura novas testemunhas e tenta convencer outros ex-discípulos a falar. E a denúncia entra num limbo. Ela vai acontecer, só não se sabe quando. Eu aproveito essa modorra de espera para tentar descobrir mais sobre a vida do homem que está prestes a ser denunciado. Eu e Beatriz vamos atrás do passado do mestre. Rubens Espírito Santo nega que qualquer crime tenha ocorrido dentro do ateliê do centro. Eu não fiz nada que alguém maior de 20 anos esteja completamente condizente. Cara, vamos supor que você queira que eu faça... Eu proponho para você agora, ô Chico, posso colocar 5 brincos no seu ouvido? É crime isso? Se você permitir? Se você falar que pode... É importante frisar desde o começo que ele nega ter cometido qualquer crime. Quando ouve as descrições das cenas de violência e de abuso que mais de 20 pessoas nos narraram, ele responde: eu só confirmaria com você se a pessoa viesse aqui falar isso pessoalmente, né? Do mesmo jeito que ela não quer que eu saiba o nome dela, ela teria que vir aqui e falar isso na frente de mais 15 pessoas. Concorda? Rubens Espírito Santo não nega que as violências tenham ocorrido, mas afirma que elas não constituem crime. Você puxa o cabelo de discípulos? Eu só vou afirmar isso se a pessoa que está falando estiver aqui. Você acha que eu sou idiota, meu? De me auto-incriminar? Até o fim dessa série, nós vamos ouvir uma entrevista com ele que em mais de 1 hora reage às acusações feitas por ex-fiéis, ex-amigos e ex-funcionários. Mas esse é um resumo da sua versão. Se você está numa relação abusiva, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher ouve e acolhe mulheres em situação de violência. É só ligar para o número 180. Em caso de emergência, a mulher ou quem esteja presenciando uma situação de violência pode pedir ajuda por meio do telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local. Você também pode encontrar auxílio psicológico e jurídico de graça no site Mapa do Acolhimento. O endereço do site é mapadoacolhimento.org. Eu vou repetir, mapadoacolhimento.org. No próximo episódio de O Ateliê... Mas o ateliê foi se tornando outra coisa nos quase 5 anos que Maurício estava lá. Rubens passou a ser mais requisitado como professor. E o perfil dos alunos mudou. Em vez de artistas com alguma experiência, passaram a vir jovens. Muitas vezes, adolescentes. Pessoas que nunca tinham estudado arte e que viam Rubens como alguém superior. A gente divergia, mas construía algo. E eu fui percebendo que foram entrando alguns alunos que obedeciam muito aquilo, né? E aí fazia com que ele se achava no poder, né? Num poder sobre uma outra pessoa, de colocar de forma mais autoritária suas ideias. Isso eu percebi. E Maurício percebeu essa mudança aos poucos, conforme via novas pessoas chegarem ao espaço em que trabalhava. Eu acho que começou a entrar alguns alunos mais jovens e que eu sentia uma certa fragilidade também. Uma certa aceitação muito rápido das ideias que ele começou a desenvolver naquela época. Ele não tinha um método, ele estava desenvolvendo um método que mudava muitas vezes, inclusive. Né? Num dia estava falando de uma coisa, depois conheci um outro filósofo, conheci um outro pensador, conheci um outro artista, e aquilo ia se criando, né? Como é criado qualquer coisa. Além de serem jovens, alguns novos alunos eram diferentes em outro aspecto. Não eram duros como os artistas do ateliê.
vinham de famílias abastadas e tinham estudado em colégios caros. Mas havia um certo deslumbre e essa sedução, né, por conseguir essas pessoas que possam trazer dinheiro. O Ateliê é um podcast da Pachorra Felite, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felite, criador, roteirista e apresentador. Eu sou Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora. Participação especial, Verônica Valentino. A produção executiva é de Renan Bianco. Esse episódio tem produção de Maria Leite. A edição e a direção de som são do Luan Alencar. Pedro Fida é consultor jurídico e responsável pelo Business Affairs. A trilha sonora original é de Vitor Oliveira. A arte de capa é de Catarina Pignato, sobre tela de Mirella Cabral. A gerência dos canais do podcast é de Domênica Mendes. E a consultoria jurídica é de Eduardo Giuntini Martini. As narrações foram gravadas na Agência de Podcasts, em São Paulo. O próximo episódio vai ao ar na quarta que vem. Nesse meio tempo, eu posso pedir que você siga o podcast e, se achar merecedor, dê uma nota pra gente. E, se você quiser ouvir agora os 4 episódios que serão publicados no mês de janeiro, você pode. Agora, é só virar um apoiador de O Ateliê, por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Apoiadores também podem participar de 2 conversas com a equipe por mês e terão acesso a episódios extras depois que essa série terminar. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$10. O link para apoiar o podcast está na descrição desse episódio. Uma investigação dessas custa tempo e recursos. A gente agradece o apoio. Obrigado e até breve.